Começa agora o nosso podcast de número 19. Sim, já. Estamos crescendo os números. Do Cultura e Harmonia. Hora marcada. O tempo é controle do comandante César. Temos 1 hora para você, para conversar com você. Começa agora. Muito bem. Com o nosso scratch polifônico, celebrando a diversidade cultural, comandante César, doce voz de Karina, mestre Daniel, Dom Evaldo, esse que vos fala. Olha aí. E com a nossa convidada especial, Cissa Miller. Bem-vindos ao Cultura e Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer exaltástico. Tê-la conosco aqui. Que variedade tem. Está inspirado. Sempre tem um Ele tem o dicionário de verbetes do Evaldo. Então, gente, temos uma convidada muito especial, da qual eu tenho uma admiração profunda, todos nós, né, na verdade. Especialíssimo. Só transcorrer assim um pouquinho, depois tu fala, né, sobre você e tudo mais, mas é a atual vereadora de Balneário Camboriú, formada em administração e marketing, pós-graduada em comunicação digital, cursando, ou já terminou a administração pública na UDESC, tá ali fazendo ainda. Tem uma historinha que eu quero que tu conte da garçonete lá aos 13 anos. Trabalhou no Banco Itaú, locutora de 2 rádios, a Rádio Camboriú e a Rádio União FM. Tem mais rádio aí, mas tá. Tem mais rádio nesse meio. Está acostumada aos holofotes? Vai contar aquela historinha da gravação que tu fizesse para um lugar aí. Né? Empresária no ramo de inteligência e marketing há 20 anos. Foi presidente da Silbalc, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, Conselho da Cidade, do Observatório Social, Movimento BC Criativo, que essas semanas atrás, 15 dias, acho que foi, retomamos esse BC Criativo. Isso. Eu acho que foi muito legal, quer dizer, uma pessoa que idealizou também de alguma forma, né? Diretora do Turismo da FACISC, membro de Lions, participante de vários conselhos, eleita presidente do Conselho Municipal de Direito à Mulher, e a extensão do currículo dela. Parece que são 2 vidas em uma. Acho que está na hora de dar a volta na Amplieta outra vez. Não vai cansar 1 hora. Nesse momento eu queria que tu falasse um pouquinho de você. Eu já falei bastante coisa aqui nesse sentido, mas eu queria que tu trouxesse para nós assim, qual foi os momentos da tua infância ou em algum momento que tu teve esse contato com a arte, já que a arte é uma das tuas pautas preferidas, né, atualmente? Então, fale um pouquinho sobre você e sobre isso. Primeiro quero dizer a satisfação inenarrável, né? Não vou ter os verbetes do meu amigo aqui para dizer o quanto eu estou emocionada de estar com esse grupo tão incrível. Esse lugar é inspirador, né? E esse podcast é maravilhoso, que oportuniza que a gente esteja conectado, mesmo virtualmente, com pessoas incríveis também, conhecendo suas histórias. Então, obrigada por terem me convidado. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Não, é toda nossa. Sim, eu tenho amigos, né, aqui. Na verdade, o comandante eu estou conhecendo melhor hoje, a Karina também, mas o César e o Evaldo, a gente está já mais conectado há mais tempo. Bem, na verdade, é difícil a gente dizer quando a arte entrou na nossa vida, porque a vida por si só já é uma arte, né? E a gente está sempre sendo impactado por elementos, né, relacionados à arte. Eu posso falar que a minha musa inspiradora foi a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito com questões manuais, né? Ela sempre chegou a fazer vitrais, né? Quando eu era criança, então eu via ela desenhando vitrais, né? Ela fazia decorações de bailes de debutantes, ou até outros tipos de decoração, como o da cidade, né? Projetando anjos gigantes com cornetas e trombetas na cidade na época de Natal, na decoração. Lajeado, Rio Grande do Sul. Mais uma gaúcha, eu sou da Serra. De Caxias, não? Bento Gonçalves. Bento, bom vinho. Chimarrão Não aparece. Isso, eu nasci em Lajeado,
Lajeado, mas a minha mãe, ela era de Concórdia, no oeste do estado de Santa Catarina. Quando meu pai... sangue catarinense. Meu pai, que era gaúcho, daí viajava, né, a trabalho, ele era, naquela época se falava viajante, né, ele trabalhava com medicações, com medicamentos, laboratório de medicamentos, e vendia, e aí ele viajava de carro por várias cidades, fazendo, né, as vendas todas, e conheceu a minha mãe em Concórdia. Acabaram, né, se apaixonando, ele pediu minha mãe em casamento, acabou casando com ela e levou ela para Lajeado. E nós, a nossa família foi formada no Rio Grande do Sul, né? Nós somos em 5 filhos. Então, eu tenho, né, minha irmã mais velha, hoje ela mora nos Estados Unidos, a Magda. Aí meu irmão, depois, ele tem uma diferença de 3 anos de nós, assim, né? De mim e da minha irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea, a Denise, né? É isso. Só que nós somos bivitelinas. Tá. Você vai ver que há semelhança, dá pra, a voz também é parecida, mas ela somos diferentes. Mas ela é muito comunicativa, ela é muito, ela é incrível, minha irmã. Ela me inspira muito também. E aí já faço um adendo. Ela é bem artista também, a minha irmã gêmea. Ela também pegou. Foi no seu gabinete que eu vi uma obra da sua mãe que não está assinada, inclusive? Foi. Ela não chegou a assinar. Minha mãe partiu em 2023, né? Mas sim, a minha mãe voltou a pintar na pandemia, quando ficou sozinha. Bem legal, tá, o trabalho. Já tava Agora, tu falas de tu mãe e tu pai também tinha alguma atividade? Então, o meu pai, eu considero assim, meu pai, ele era, gostava muito de ler. Meu pai lia muito. Né? Ele tinha muita informação, ele era uma pessoa bem informada e se comunicava muito bem. E ele tinha alguns princípios que eu carrego comigo até hoje, assim, desse autocuidado do ser humano, né? E ele falava, quando a gente era criança, em vez de dizer, escova os dentes, filho, ele falava, filha, os dentes são o cartão de visita, né? E explicava o que é um cartão de visita. Quando você chega para se apresentar, primeira coisa que a pessoa entrega um cartão. Então, os dentes são a primeira coisa que a pessoa vê em você. Cuida-se. Então, nunca a gente descuidou dos dentes, porque ele disse isso pra gente de uma forma. Então, ele tinha uma abordagem muito... Um educador. Ele era, né? Ele era formado em economia, né? Trabalhava como representante comercial, mas ele tinha essa habilidade da comunicação. E... ele também né, gostava muito de ler, mas eu não via ele escrevendo, eu nunca vi ele escrevendo. Porém, antes de partir, ele partiu em 2004, já há bastante tempo, 21 anos, ele chegou a pedir para mim, para eu escrever um livro da vida dele, quando ele estava bem doente. Porém, não tive tempo. Eu estava me formando na faculdade, e eu falei, pai, mas como que o pai quer? Eu vou ter que contratar um jornalista, porque eu não vou conseguir escrever esse livro. E assim, eu não tinha tempo nem para gerenciar minha vida profissional com a faculdade. Eu já estava com 34 para 35 anos. E foi muito intenso esse momento, né? Quando ele me pede isso, assim. Ele queria que eu escrevesse um livro, porque ele tinha... passagens, né? Meu pai era muito piadista, muito brincalhão, né? Contava muita anedota. Ele gostava ele dizia, vou te contar uma anedota. Ele sempre vinha com uma piada nova. Então ele gostava de se comunicar. Ele era um comunicador por natureza. Então aí, né? Eu penso eu penso que a minha habilidade de fala e comunicação vem do pai. E o meu apreço pela arte vem da mãe. E aí a mãe, né, decoradora, depois ela fazia também outros trabalhos e voltou a pintar na pandemia, conforme eu disse, porque ela ficou morando sozinha em Bombinhas durante a pandemia, ficou meio isolada lá, e ela voltou a pintar. Que legal, né? E aí ela teve uma sobrevida, digamos assim, porque ela já estava com ela já fez 80 anos na pandemia, e acabou vivendo mais 3 anos ali e dedicados à arte. Aí eu consegui dar bastante atenção para ela nesse sentido, consegui vender as artes dela. A gente fez várias ações sociais que ela dizia, não, vende, daí vamos comprar. Ela dizia sacolão, né, o Bolsa Família. Ela falava, dizia, não, mãe, quer dizer cesta básica. Mas ela dizia, isso aí, compra qualquer coisa, dá comida para as pessoas, que as pessoas estão com fome. Então ela transformou a arte dela numa forma de ajudar as pessoas, né? A gente conseguiu várias doações, inclusive leiloamos um quadro dela no Lions,
numa live que fizemos e tivemos um bom lance ali, acho que foram R$3.500. Ela disse que nunca tinha vendido uma peça dela por um valor tão alto, porque ela nunca foi de vender arte, ela não era boa para vender, ela dava, né? Tinha prazer de pintar, prazer de produzir, muito. Não esperava uma retribuição. Porque el grupo aquí se da cuenta que siempre lo rescatamos con Evaldo y con el resto de la gente, la importancia de que los PAEs influyan positivamente en la proyección cultural en todos los aspectos, ¿no? Sí. de la crianza, como aconteció contigo. Sí. Entonces, es resaltar eso, porque en la sociedad hace falta que los padres tomen mucha conciencia de la importancia que es proyectar a los meninos en distintos artes para que ellos puedan ir eligiendo y viendo qué pueden hacer en el futuro. Exacto. En el caso de vos se ve que alguien que escribía, que leía como tu padre y alguien que gustaba del arte como tu madre, ¿no? Eso es importante dentro de una comunidad. É verdade, porque são pessoas que querendo ou não, eles passaram isso de uma forma empírica, né? Não foi algo, eles não eram professores, nenhum dos dois, mas ela chegou a trabalhar nessa área de decoração, então a gente via ela produzindo com uma paixão e ela explicava as ideias, então ela era, né, inspiradora para mim, enquanto criança. Sim, que legal. E isso é importante porque, assim, a gente sabe que o teu gabinete é um gabinete que é considerado o gabinete da cultura. Né? Isso. E eu acho que não lembro de nenhum gabinete ter vamos dizer assim, um apelido, né? Ou uma referência tão forte quanto essa. Né? E quando a gente fala isso, para nós que trabalhamos com arte e, né, estamos aqui na escola de música e a gente tem todo esse trabalho voltado, cantamos em coral, pintamos, fizemos escultura, né? Escrevemos né? E temos se fala distintos idiomas. Uma professora de espanhol, né? Que se dedica também, que é uma arte, a arte da comunicação, né? Que eu acho muito importante. Então, assim, quando você traz isso para dentro de um gabinete, e aí eu vou falar agora dos teus projetos também, né? Claro. Daqui a pouquinho eu vou voltar naquela história dos 13 anos, tá? Isso, né? Ele ficou encantado. Vou esquecer dela, tá? Peça passada. Mas quando você traz isso para dentro de um lugar onde você tem o poder de transformar, isso, né? Porque um vereador, ele legisla, né? Exatamente. Para uma comunidade. Exato. E como você enxerga isso em relação à questão do poder que tu tens, né, de poder levar isso adiante como lei, como possibilidade para os artistas, para a cultura? Então, eu considero que ter me tornado vereadora nessa área com bastante ênfase para a cultura foi um sonho para mim, né? Tudo começou quando eu me envolvi em 2015, justamente já na associação empresarial, na Cibalc, a gente começou a perceber que, por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade muito verticalizada, a construção civil muito pujante, mas assim, onde antes tinham, por exemplo, casas baixas, bares, restaurantes ou qualquer outro tipo de loja, foram sendo substituídos por prédios, a maior parte deles, né, daí com lojas muito semelhantes entre si, com pés direitos altos, aí com as garagens em cima. É como se a cidade, na dinâmica de desenvolver ela na construção civil, ela foi perdendo a sua característica de cidade-praia, e foi virando meio que uma metrópole. E a gente notava que o valor do aluguel também foi afastando aquele pequeno produtor, né, de artesanato ou que seja, né, costura, um ateliê de costura. Todas essas iniciativas, elas foram meio que sendo afastadas do centro. Né? Como você vai pagar um aluguel sendo uma costureira? É muito difícil. Hoje, né, quando eu tenho uma costureira que eu mando fazer minhas coisas, ela antes era bem no centro, hoje está lá no bairro dos Municípios. Né? Eu tenho uma outra amiga minha também que trabalha mais na área de massagens e terapêuticas e tal, tinha no centro, tá lá no bairro, bem afastada. Então, assim, essas questões foram sendo empurradas para os bairros. Sim. E isso também, se você for pensar do aspecto de, né, energia mesmo, né, da cor da cidade, daquela vida que a cidade oferece, né, acaba ficando, tirando pessoas que estavam ali, né, tendo seu sustento através de um trabalho
criado pela sua própria, né, criatividade, que é a economia criativa que a gente chama, né, que seja a música, né, que seja arte manual, artesanato, arte manual, e estão sendo empurradas para outros locais. E aí a gente começou a trabalhar o BC Criativo, foi uma iniciativa, à época estava o Anderson Beluso na frente da Fundação Cultural como presidente. Bom amigo. Eu estava, querido demais, muito querido, e eu estava na presidência da Civalc, né, da Associação Empresarial, olhando para esses micro e pequenos empresários, vendo que eles estavam sofrendo uma mudança, uma transformação, e vendo que a cidade, quando perde um pouco da sua identidade, ela também vai perdendo a sua vitalidade, uma energia vital, né? Que é esse carinho, né? Que é esse... E aí, claro, vão ter lojas bonitas, chiques, elegantes, né? Sim, mas perde um pouco de personalidade. E o acesso ao produto é muito difícil. E o cidadão comum, né? Aquele que tem uma renda, né, salarial, familiar, né, média ou até pequena ou pouca, né, ele não consegue ter acesso. E aí ele começa a ver coisas que ele não consegue atingir, e isso cria uma frustração, né? E quando a pessoa começa a se frustrar também, ela se desilude, e aí cria uma desilusão. Assim como há uma ilusão, há uma desilusão. Não falando sobre religião, mas o budismo explica isso, né? Que aquilo que você deseja, depois que você obtém, você tem medo de perder, né? Então, assim, às vezes, né, eu tive mesmo uma experiência numa loja dessas de quiosque de celular, que o rapaz vendia a película do celular, e eu falei, qual é o teu sonho? Por que tu veio para Balneário Camboriú? E ele falou, eu quero ter uma Ferrari. Aí eu falei assim, mas por que tu quer ter uma Ferrari, né? Um sonho grande. Tu tem carro? Não tenho carro. Tá, mas um carro já não estaria bom? Não, mas eu quero uma Ferrari. Então, assim, claro, é uma ambição. Não estou medindo aqui, né, a ambição de ninguém. Claro. Só que eu penso que a arte, a cultura, ela preenche um vazio existencial, né? E quando você trabalha com isso, isso te dá subsistência, tu acaba tendo uma satisfação profissional. Eles dizem que a pessoa que trabalha com o que gosta não percebe nem que está trabalhando. Não é mesmo? Existe uma metáfora que fala... Además también existe a expressão oral, pero también existe la expresión del arte. Uno se quiere expresar a través del arte. Eso. En todos sus sentimientos, todas sus cosas, ¿no? En la escrita, como en la pintura o en la música, ¿no? Sim, Entonces eso no se tiene que perder. Sim. Porque, assim, só para a gente emendar essa conversa aí, porque assim, ó, no nosso país, e eu vou contextualizar isso de uma outra forma, né? Mas no nosso país, a arte ainda é vista, né, pejorativamente, a gente percebe isso. Tanto que a gente não tem uma valoração, né, da arte como, assim, em alguns outros lugares que a gente teve a oportunidade de conhecer, alguns lugares na Europa, enfim, que as pessoas pagam para entrar e ver, né, uma obra de arte, ou ver um concerto, ou ver, enfim, a gente tem outro entendimento sobre isso. E aí eu fico pensando aqui sobre isso, e eu fico pensando assim, quando é que esse povo vai ter mentalidade para isso? E essa mentalidade, ela já não se constrói mais na vida adulta. Ela vem da educação, ela vem da criança, né? Sim. Ela vem lá daqueles princípios que nós tivemos quando fomos criados. Como você falou há pouco, meu pai lia, né? Minha mãe fazia decoração, então eu comecei a entender um pouco mais sobre esse universo. Como aconteceu com várias pessoas que nós entrevistamos, Cissa, e as pessoas falam exatamente sobre isso. E aí o comandante sempre reforça essa ideia. O que você diria para os pais que estão nos assistindo agora sobre do que fazer para que as crianças criem o hábito de ter a cultura, de ter um bom livro, de ter uma apreciação, de ir num concerto, de ir num teatro? O que você diria sobre isso? Não, lembrando que as crianças, elas repetem, né, aquilo que elas veem em casa. Isso. Elas têm uma tendência muito forte de se espelhar nos pais. Então, mais do que mesmo falar sobre isso, oportunizar cursos, que eu creio que é um ambiente muito saudável, né? Quando você consegue oportunizar que o teu filho estude música, estude arte, né? Estude cultura de alguma forma, tenha acesso a isso,
né? Além disso, você também procurar, né? Tem muita oferta hoje de peças teatrais, de concertos, de música, ainda sem custo, né? Nós vamos aí, né? Esta escola promove muito. Já estamos aqui, Balneário Camboriú está brilhando de Natal, nós estamos todo iluminados, a cidade por si só, temos vários espetáculos acontecendo simultaneamente na cidade, né? Então, assim, a gente está vendo que tem música, tem teatro, tem encenação, e assim, uma questão importante é que quando a criança está nesse ambiente, ela sai da tela, sai do celular e sai do estresse que o excesso de tela e excesso de celular acabam desencadeando. Claro. Eu quero até fazer uma parte aqui também e lembrar que nós conseguimos, através de vários projetos de lei, um deles foi a indicação da criação de uma escola chamada Escola do Rio e Mar, que é uma escola que mescla ciência, Eu achei bem legal isso. sustentabilidade e cultura. Então, é a criança que sai do apartamento fechado, às vezes apartamentos compactos, com mais de uma família, porque Balneário Camboriú, com os preços de aluguéis, as pessoas estão encontrando outras formas de habitar, infelizmente, né? A criança não está dentro da sala de aula, mas vai para uma escola do Rio e Mar, onde ela tem contato com a natureza, com saberes, vai aprender inclusive culinária, como se prepara, como se limpa um peixe, como se cozinha, vai aprender coisas assim dos saberes tradicionais, da cultura tradicional, vai saber o que é um boi de mamão, que também foi um projeto de lei nosso, que trouxe o boi de mamão para o patrimônio histórico e cultural de Balneário Camboriú, ou seja, o boi de mamão é uma tradição sim, que acontecia, antigamente era o brinquedo que eles tinham, faziam tudo à mão, com o material que se tinha, né? E se brincava com os personagens, que é a maricota, o próprio boi, aí tem a bernuça, que lembra um jacaré, né? Que é uma cultura açoriana. Muito, e hoje de Santa Catarina, somente Florianópolis é que tem o boi reconhecido também como patrimônio. Sim. Há muitas manifestações, e daí já vem uma memória infantil. Quando eu cheguei em Florianópolis a primeira vez, eu me lembro que eu fui impactada pelo boi de mamão. Nós fomos para os ingleses e tinha uma apresentação na praça com um boi de mamão, e aquilo me chamou muito a atenção, porque a maricota é um boneco de 2 metros de altura, toda desengonçada, e ela interage com o boi tenta pegar. Enfim, são coisas que a criança vai se divertir, porque é uma palhaçaria. É uma brincadeira, é uma encenação, é um teatro, né? Envolve música, envolve a questão também, né, do faz confecção da própria fantasia, né? Então tem essas e aí entra a economia criativa em processos, né, borbulhantes. Você me levou para um lugar que agora que eu me lembrei. Meu pai sempre gostou muito de acampar, né? Olha aí. Então, meu pai não gostava de ter um lugar fixo, ele tinha barraca, né? E ele botava os 5 filhos também assim, dentro do carro e levava. Eu acampei aqui em Laranjeiras, pelo Morro Velho, que não tinha acesso, que era diferente. E me lembro que uma vez nós fomos para Bombinhas, eu era criança, né? Eu já acampei lá. Em Bombinhas. Então, e lá na beira da praia, naquela região ali que é linda, né? A gente ali acampado e tal, e daí de repente veio um teatro desse, de rua, né? Pode falar sobre isso, assim, que era o boi de mamão e tal, e a tal da maricota. Isso. E a maricota tinha aqueles braços, entendeu? E ela vem, eu sou obrigado a levantar para fazer isso. Ela vem, a maricota, aqueles braços pra lá e pra cá, e o cara ali dentro daquele negócio, e ela, pá! Acertou a cara dela. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas eu nunca esqueci dessa apresentação, porque era uma coisa maravilhosa. Uno vive um mundo de fantasias. E é uma memória afetiva que tu guarda. Então, quando você consegue levar a criança para um espaço lúdico e para um espaço de brincar, olha o que você ocupa a mente dela. Não, eu até falo, as pessoas ensinam para a criança o nome, vou voltar para a questão do carro e do consumo, né? Ensina nome de carro, que carro é esse? E esse carro, e esse. Mas não ensina nome de pássaro. Ninguém faz lembrar, por exemplo, que em Balneário Camboriú nós temos uma ave símbolo, que foi eleita pela comunidade, que é uma ave muito presente em vários jardins, que é o sairá bico fino, que é um passarinho azul.
É pequeno, ele lembra assim rapidamente. Essa eu não sabia. É um canário. Pra mim é nova. Mas é uma ave símbolo de Balneário Camboriú. E sairá bico fino. Sairá. Depois Bico pode fino. pesquisar. Tiene las penas pretas también. Tem vários tipos de sairá. Em casa aparecem isso, azuis com penas pretas. Sim. Esse mesmo. Esse mesmo. Sairá? Sairá, bico fino. Saíra, acho que é saíra. Saíra. Eu tô botando o acento agudo ali no ar no final. Isso, saíra sete cores. Daniel também é cultura passo de pássaro. Minha mãe gostava muito. Minha mãe tinha alguns livros de ornitologia. Mas tu tem razão, só para observar pássaros. Tu tem razão quando tu fala sobre isso, de que o que se ensina, então se ensina o consumo e não se ensina a, vamos dizer assim, o que é o belo, o que é, né? O estar presente, né? Se conectar com o lugar onde se está. Sabe a conclusão que eu tiro, observar. Evaldo? Por tudo que está se falando aqui, nós temos que ensinar os pais, para que os pais não possam ensinar os filhos. Exacto. Entendeu? Escola de pais. Eso significa la palabra pai, ¿no? Pai y mãe, ¿no? Personas que se animan a tener un filho y tienen que educarlo. Claro. Educarlo en todo, ¿no? Nós nos apaixonamos pela arte quando crianças, porque nossos pais eram apaixonados. Exato. E aquilo que você ama, você transmite. Exato. Aquilo que você gosta. Um professor que ama a sua matéria, meu Deus do céu, ele ensina, você aprende. Agora um professor que está lá marcando passo, seguindo a cartilha, o programa tudo certinho, mas de uma forma medíocre, você esquece, faz a prova e tal. Só no automático. Nós temos uma experiência bem recente que nós estamos fazendo a contrapartida do projeto Árvore da Vida, que é nas escolas, das crianças de 9 a 12, 13 anos, que a gente está ensinando para eles que é possível fazer maquetes, né? Que é uma profissão, né? Uma profissão maravilhosa, e a gente tem se surpreendido assim de uma maneira incrível da criatividade, pela capacidade. E eu me surpreendo com quantas coisas esse exercício de fazer maquete está desafiando as crianças, porque a gente precisa ensinar muitas coisas. Aí eles pegam, a gente está usando material reciclado, aí eles pegam uma peça grande e querem cortar para fazer... Não, já tem peças cortadas lá, por que você não escolhe uma peça pequena? Aí você não vai ter o trabalho de cortar. Sustentabilidade, lógica, administração da coisa, não entendeu? Então planeje a sua maquete antes. Eles não pensam, eles pegam o material, já começam a montar, querem fazer, coisa e tal, pintam antes, depois querem colar. Não vai dar certo. É uma questão que até tu me fez lembrar agora, lembrei do meu pai, viu? Que bom. Lembrei do meu pai. Meu pai falava assim, não joguem papel de bala no chão. Não joga no chão. Sabe? Alguém vai ter que juntar, ele dizia. Então, eu nunca concebi jogar nada no chão. Sim. Né? Portanto que eu já tive momentos que eu estava na estrada, em congestionamento, parado, né? E alguém do carro da frente jogou uma lata. Todo que eu saí do meu carro, juntei a lata e fui lá e falei, olha, não joga na estrada. Claro, isso aqui leva e joga no lixo. Né? Não pode jogar, é proibido. Mas assim, por isso que eu acho que me tornei vereadora. Eu sou um pouco assim, de ir atrás e até incomodar a pessoa. Yo quiero hacerte una consulta. Estamos hablando en líneas generales de la cultura. Ahora, al ser humano, la condición humana, ¿qué le favorece la cultura específicamente a una persona adulta? ¿Qué le produce, qué le tiene que producir dentro de su ser interior el acercamiento a la cultura, cualquiera sea eso? Sim, o que a cultura beneficia, o que gera na ser? Bem-estar, qualidade de vida, saúde mental. Sim. A cultura impacta completamente na qualidade de vida de uma pessoa, porque a pessoa se abstém de questões, né? Ela é terapêutica, ela é usada inclusive em ambientes como os CAPs, que a gente chama, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, para pessoas que são muitas vezes ou depressivas, ou pessoas que tenham algum distúrbio psíquico, né? E que dependem de tomar medicações. Elas vão para esse centro de atendimento psicossocial e lá, enquanto elas esperam a hora de serem medicadas, elas têm vários tipos de atividades, né? Ou vão mexer no jardim, na jardinagem,
ou vão fazer arte, né? Vão pintar, vão desenhar, vão escrever, vão cantar. Enfim, o bem-estar que proporciona uma pessoa que se dedica a alguma atividade criativa, né? Que tanto a gente precisa, né, Cissa? Porque, como você bem falou, na atual conjuntura, a gente está... Essa coisa da conectividade através de um aparelho de celular, onde você hoje faz tudo nisso aqui, né? Praticamente. Né? Agenda, desenho, enfim. Gente, essa semana eu precisava fazer uma ligação e eu ali no celular, gente, cadê o ícone do telefone? Sabe, porque é o último ícone que a gente usa hoje em dia. Pode ser calculador, aplicativo do banco, o que for. Mas o ligar para alguém, eu, pelo menos, quase não faço. Mas cadê o ícone do telefone? Não tem mais. Gravar o número de Não telefone. se chama mais telefone, agora se chama computador. Antigamente tu sabia de cor, né? Isso. Né? Eu era uma pessoa que sempre guardei números, né? Com o advento do celular, eu não guardo mais números. Mas eu quero voltar numa história, porque eu não quero passar. Daqui a pouco nós vamos para o quadro. Então, assim, fale daquela atividade dos agora eu tô 13 anos, curiosa. quando você chegou aqui em Balneário Camboriú, em 82? Isso, 82, isso. Fale um pouquinho sobre isso, essa experiência. Então, quando nós viemos para Balneário Camboriú, meu pai, né, nós somos 5 filhos também, eu acabei esquecendo de falar da minha irmã mais nova, da caçula, da Larissa, falei de todos menos dela. Então, vou só puxar aqui. E aí ele chega com 5 filhos, né, e colocou cada um meio que para ajudar, tirando a Larissa, que ela tinha, na época, 6, 7 anos. Muito pequeno. Mas é um avião, né, logo começou a trabalhar também. Cada um foi para uma área. E a minha mãe visualizou eu e a minha irmã gêmea, né, vocês vão repor o buffet, né. Vamos ver se nós estamos falando do mesmo episódio, né. Nós tínhamos eles montaram 2 restaurantes aqui. Um que era comida típica italiana, era Casa d'Italia, né? Então até tinha toda uma decoração temática que a minha mãe tinha feito lá, e um menu que era uma sequência de massas, maravilhoso, tudo produzido artesanalmente, desde do espaguete ao nhoque, tudo feito manual, assim, artesanal, né? O molho artesanal, tudo feito. Tudo feito na casa. Sim, tudo feito na casa, bem caseiro. E aquele tortéi de abóbora, Ai, que delícia. né, para quem gosta. E tinha outra casa que era a Casa Alemã, né? Na Casa Alemã em cima tinha café colonial, que aí era um buffet enorme com muitas variedades. Já naquela época? Sim, tinham vários frios, né? Então tinha as morcilhas, preta, branca, salame, copa. ¿En qué año estamos hablando? Água na boca. 82, 1982, sabe? Primórdio. 18 anos, 18 anos, salame, copa, queijo, 2, 3 tipos, pão preto, pão aquele, o pão centeio original, pão de aipim. Bolo, tinha bolos, né? Todos caseiros também, nega maluca, aquele outro. Só vou fazer um adendo aqui, tá? Gastronomia também é arte, nós temos no nosso conselho, né, um conselho específico, setorial da gastronomia, que eu acho muito bem legal. Colocado. E a economia criativa, a gastronomia. E aí eu sei que a minha mãe olhou para as gêmeas, né, e falou assim, vocês vão cuidar do buffet. Porque nós tínhamos 13 para 13 anos ali, né? Foi lá, comprou roupinhas típicas, né, de alemoazinha, e nos fez, né, tranças, né? alemãs. Aí ela usava as tranças e fazia assim, ó, com a trança ainda para ficar bem, Frida. né, e nós assim, ó, gente, nós, por mais que sejamos de origem alemã, não seria para tanto, né? Seria o caso. Mas 2 galeguinhas. Com esses olhos maravilhosos, claro. Perfeito. Então a gente atendia. E naquela época vinham muitos argentinos, porque o Brasil estava com um câmbio, né, uma política cambial onde o peso e o dólar, enfim, tinha um valor. Exatamente. E o argentino vinha para cá e tinha um poder de consumo gigante, então vinham muitos argentinos e lotavam aquele café colonial e tal, e a gente lá com as trancinhas. Então é uma coisa assim, não é que eu não me orgulho, eu acho que foi com essa criatividade que a minha mãe tinha, né, ela também aproveitou as filhas e botou para trabalhar, né? Naquele tempo podia, né? 12, 13, 14. Isso que eu falo, Cissa, porque assim, ó,
Aquele tempo que Naquela época eu comecei a trabalhar com 13 anos também. E com carteira assinada. Sim, eu assinei a minha com 14, Então, e hoje não pode, né? Não. Ou seja, a criança, o adolescente, que é aquela fase de descobrir coisas e tudo mais, ele passa por um período de, não posso trabalhar, né? Eu acho que isso aí se perde muito. O teletrabalho é cultura também, meu amigo. Claro. Não aprende coisas. Fica muito tempo ocioso, né? Durante esse período de adolescência. Agora cambiou. Te surpreendemos, hein? Nós temos um quadro que chama Palavras ao Vento. E então agora os segredos que só a cultura e a harmonia revela com vocês. E para vocês, Palavras ao Vento com o nosso comandante César. Bem, aqui tem 45 palavras. Algumas placas não têm palavras. Sim. Mas tu vas a tirar sem olhar e vas a falar sobre ella. Vas a falar sobre ela. Tá. Pode ser? Vamos lá. Salga lo que salga. Bastante. Sim. Ai, tinha um bicho. Le dije que no estuviera ahí adentro, mas foi o bicho. Ai, deixa eu pegar meu óculos. Ops. Sonhos. Legal. Bom, Bonito. lindo. Sonhos. Sem eles, A primeira vez que sai. né? Sem sonhos não somos, não vivemos, penso. De alguma forma todos nós sonhamos com algo, com alguém, com uma condição, um estado de vida, e eles acabam sendo inspiradores para a gente trabalhar e buscar, né? De alguma forma. Então, os meus sonhos, né? Eu até comentei no começo da entrevista dizendo que ser uma legisladora, né, estar vereadora e cuidar da cultura, ser uma guardiã da cultura e legislar para isso, para facilitar a vida, né, de projetos culturais, era um sonho que eu tinha. A partir daquele momento que eu fui, né, impactada em 2015 no BC Criativo, que eu comecei a pensar na economia criativa de uma forma mais racional. Eu na verdade, eu só decidi ser vereadora em 2020, na pandemia. Até então, eu tinha até ajudado, na época o Beluso foi candidato, eu ajudei ele na campanha dele, né, em 2016, e não tinha nunca pensado em ser vereadora. Cheguei em 2020, eu estava na minha casa, com o meu marido, porque nós trabalhávamos home office por causa da pandemia. Sim. E um amigo nosso em comum, é o Fernando Assante, não sei se vocês devem conhecer, né? Ele chega lá em casa com o Alan, né? O Alan é o Alan da Cultura. Da Cultura. Presidente da Fundação Cultural hoje. Logo teremos um podcast com ele também. Maravilha. E aí os dois batem na minha porta. Meu Deus, tá esperando alguém? Não tô esperando ninguém. Aí abrimos a porta, ainda tenho medo, né? Sei, com máscara, com medo. E aí eles sentam na minha vamos lá pra fora. Botei eles lá fora pra sentar. E ao sentar lá, eu começo a conversar. E falo sobre... Eles falam, né? Sobre a ideia de eu me candidatar. Foi uma proposta. Foi eles que me procuraram. Eu não tinha... E não veio de mim. Isso. Então foi algo que foi plantado em mim a partir dessas experiências coletivas, pelo BC Criativo, pela associação. Vamos botar a Cissa na fogueira. A culpa foi deles. Claro, pelo envolvimento social, vamos dizer assim, o comunitário que tu tem em vários setores, Isso. né, da comunidade, enfim. Já vinha dando resultados positivos para a comunidade, claro. Eu tinha recebido 2 convites já, né? Um, que até hoje, atualmente, é o Carlos Humberto, é deputado. Ele havia me convidado e eu declinei, porque eu disse, não, política não quero. E o outro, até o próprio Lucas Gotardo, que também foi vereador em Balneário Camboriú, me convidou para entrar. 3, na verdade, eu tinha recebido 3 convites. Eu nunca tinha tocado. Mas foram as pessoas certas. Sim. Porque por algum motivo tinham pautas com muita convergência, né? Eu tinha recebido o convite primeiro do Carlos Humberto, depois eu recebi o convite do Lucas Gotardo e recebi o convite também do Júnior Pavan, o irmão da Juliana Pavan. E os 3 eu disse não, porque eu estava saindo né? Isso foi em 2016, foi anos antes. Eu estava saindo da Cibalc, né? Eu estava concluindo a minha presidência. E era um momento que todo mundo tinha visto que eu tinha feito um trabalho pelo coletivo, é um trabalho voluntário, com muita dedicação. Eu tinha realmente mobilizado muita energia e muitas pessoas. Mas eu não quis... É um sonho realizado?
Hoje sim, hoje eu tô Um sonho. Tá realizando, né? ¿Y futuros? Então, para sonhos futuros. A ver. Não sei se posso falar. Eu creio que quem está legislando localmente pela cultura pode legislar estadualmente pela cultura. Para bom. una Por que não proyección. uma deputada da cultura? Claro, E Santa claro. Catarina tem toda uma energia para a cultura e nós temos uma diversidade cultural. Maravilhoso. E qual é o deputado hoje que levanta essa bandeira de fato? Claro. Né? Então talvez Muito bem. na minha área profissional um sonho. Gostei, gostei. Maravilhoso, é Parabéns. isso mesmo. Dentro de nuestras ideas culturales, la proyección de este programa también es unificar la idea de mancomunar las comunidades diferentes, tanto Itapema, Camboriú, Balneario Camboriú, en la parte cultural, ¿no? Sí. Políticamente, por supuesto, tiene sus diferencias, pero a nivel cultural tiene que hacer más homogéneo todo, Sí. que nos interesemos todos. Los que estamos aquí rodeándote no somos hipócritas porque todos actuamos a nivel cultural dentro de la sociedad y eso es bom. Y el sueño nosso es mancomunar. Sim, Mancomunar. ¿no? perfeito. Que Uma la coisa cultura como, sea- talvez com a ANFRE, alguma coisa assim nesse Claro. sentido, né? E fazer esse roteiro cultural, que é uma coisa que nós estamos discutindo agora na renovação do plano de Municipal cultura, de Cultura. um plano municipal de cultura. Sim. Eu tenho a grata satisfação de estar elaborando e revisando junto com o Alan e todo o Exato. pessoal lá. Então a gente tem abordado muito essa ideia de trabalhar essa questão do roteiro cultural, Sim. mas um roteiro vivo, atuante, né? Sim. Que possa trazer o sonho, né, do artista em estar em evidência nessa coisa da região, como é o comandante fala, né? Perfeito, perfeito. Olha aí. Você não sei tocar nada. Agora peraí que vai subir. Tem cesto aqui com uma naja. Ó, Espero Aquela que que te não. mordeu ali dentro da caixa. Aquela Espero te que deu uma não. mordida dentro da caixa. Que a areia subisse ao contrário, conforme ele toca a flauta, é muito interessante. Tá Sempre bem. falta Não é tempo. mágica essa Esa es flauta. una cosa que podemos agregar, una naya que Podemos falar sobre isso. Bom, a gente tem um quadro que chama Toma Lá da Cá, que é pergunta lançada, resposta encontrada. Bem-vindo ao Toma Lá da Cá, com o mestre Daniel Parabéns. Isso. Uau! Não se preocupe. É muito simples. Você vai ter que dizer uma palavra só de cada vez. Tá. Ou seja, a sua resposta vai ser uma única palavra. Mas a gente vai elaborar bastante a pergunta e você vai ter que sintetizar numa palavra só. Ok. Já que eu tô Você aqui, é ótimo, né? não vou Com fugir. uma palavra só, não vai Tem- poder fugir muito. Não tem saída. Não. Quem quer começar? Tá, eu vou começar então. Tá. O que é a cultura para as crianças para você hoje? Essencial. Começou bem? O maior desafio na política. O próprio ambiente. O ambiente. O ambiente. ¿Qué te hace feliz? Tudo. Todo. Olha. Uma lembrança de infância. Quando cheguei em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Balneario. Sim. Tudo bem, pode falar em duas Morar escolas também. não tem aqui. problema. Morar aqui. Mãe. Mãe. Rainha. Que legal. Ficamos ahí en suspense. Atividade cultural. Audiovisual. Tá. E aí eu vou emendar uma pergunta que não precisa ser com a resposta com uma palavra só. Nas suas andanças, né? Tu falou do audiovisual, das suas andanças de a pessoa que fazia algumas narrações aí, algumas coisas de rádio, que não foi só uma só, duas só, como você falou, foram várias, né? Mas você tem uma voz maravilhosa, você editou uma voz para nós aí também no nosso projeto, que ficou maravilhoso. Aliás. Muito obrigado, né, por colaborar. E essa coisa da tua voz, que é suave, delicada,
e comunica muito bem. Podes falar um pouquinho da questão das rádios, que eu acho muito legal. Isso é uma coisa que eu ainda penso em fazer, embora estamos fazendo aqui, né? Isso. É uma rádio com audiovisual, né? Exato. Nosso público aí que tem nos prestigiado e tem dito coisas maravilhosas sobre o nosso podcast. Mas tem uma historinha que você fez, que você narrou, ou você fez uma propaganda por algum lugar. Tá, eu vou então, antes de contar, Tá. eu vou contar como é que Se foi. você não quiser falar também, não precisa. Não, eu vou falar. Quando eu era criança, meu pai buscava no domingo, às vezes, minha mãe não queria cozinhar. E daí 5 filhos e tal, aí ele nos levava junto para buscar, a gente chamava vianda. Vianda no Rio Grande do Sul significa, não sei se vocês vão ter memória para isso, mas algumas pessoas não vão lembrar, mas é aquelas panelinhas de alumínio, uma em cima da outra. Tá. Que eles colocavam. Marmita. Marmita. Já que se conhece como marmita, mas lá é vianda. Em espanhol também se chama vianda, né? Então daí tinha embaixo era só maionese, daí depois era o arroz, né? Daí aí o frango, daí a linguiça, daí a carne picada. Nós íamos num CTG buscar a vianda, né? E aí vinha para casa aquela comida cheirosa. Só que enquanto o pai pegava a comida, às vezes ele pedia: fiquem no carro, porque eu não vou demorar. E aí eu me lembro que uma vez eu fiquei prestando atenção na rádio e acabei pegando no sono. Eu olhei para a luzinha vermelha da rádio e acabei pegando no sono e no meu sonho eu entrei no lugar e visualizei eu trabalhando em rádio. Olha. Eu tinha 3 para 4 anos. Gente, naquele momento eu creio que eu tenha decidido a minha profissão, porque eu fui, né, depois, só aos 21 anos, é que eu fui me tornar radialista. Né? Mas teve uma premonição? Eu vi isso, eu sonhei e eu não falei nada pra ninguém, porque não, foi, sabe, uma coisa, foi tão forte isso, que eu sonhei, é uma coisa que eu lembro até hoje, porque o vermelho, e eu me imaginei, eu fiquei prestando muita atenção nas vozes das pessoas, e eu creio que eu sempre fui auditiva. E as pessoas têm vários tipos, né? Tem o sinestésico, tem o auditivo, o visual, né? Eu creio que sempre fui auditiva. E o que aconteceu, anos depois, é que eu trabalhava em banco. Tá. E tinha minha filha Aline, né? Eu tinha recém tido a Aline e eu conheci no banco amigos que trabalhavam em rádio. Teve um que foi abrir uma conta no banco e me deu: como é que faz para trabalhar em rádio? Porque eu atendia com muita... Banco Itaú, bom dia. Ó, mexendo aí. Banco Itaú, boa tarde. Claro, já estou verificando. Aí as pessoas: legal. Meu Deus, a tua voz é muito linda, tu tem uma voz maravilhosa. Eu já sei sua conta. 14, 12, dígito 6, pois não, 1 minuto, já vou pegar o extrato. Na época era tudo manual, tipo, correndo lá, se esbaforiam. Peraí que eu vou ver o extrato. Não tinha nada de computador. Foi na década de 80, né? E aí eu sei que eu conversei com aquele locutor que veio abrir a conta e acabei descobrindo como é que fazia para entrar na rádio. E fui conversar com as rádios. E fui pedir emprego. E aí a rádio que aceitou eu trabalhar foi justamente a 99 FM, que hoje é Transamérica, que é do Spinelli, do amigo Spinelli. E aí na época eu acabei, até quando eu tive a Aline, né, eu voltei da licença maternidade já decidida, assim, que eu não queria mais banco, é um ambiente muito, imagina, burocrático. E muito tenso. Muito, sabe, dinheiros e... E na época ainda tinha atendimento muito braçal e muito mental, né? Sei. E aí eu acabei indo conversar na rádio e ele deixou eu fazer algumas gravações. E aí eu comecei a fazer as gravações. E comecei a fazer... Daí ele falou: faz os textos, mas ele não queria me pagar salário. Eu saía do Itaú, ia lá e fazia isso como, tipo, voluntária. Ele disse: se abrir uma vaga, você entra. E eu acreditei. Não é que ela trabalhou de graça. Eu trabalhei de graça 3 meses. 3 meses. Todos os dias eu saía do 3 meses da experiência. Não dá. Eu saía todos os dias do Itaú. Quer dizer que estava empenhada mesmo em querer entrar na rádio, aprender de fato, né? Exato. E levou a sério o compromisso. Imagina, 21 anos, não tinha nada a perder, né? E aí, até que um dia ele me liga e fala assim: podes passar hoje que eu preciso conversar com você.
E aí ele falou, vagou o espaço, você vai entrar na rádio. Que delícia. Então valeu a pena. E aí eu entrei no dia que ia ser a virada do ano, que é o Réveillon. Uau. E aí o rapaz que faria a contagem regressiva ao vivo, etc e tal, ele tinha saído, né, não ia fazer. Então eu tive pouco tempo para pedir demissão, mas eu ainda assim fui lá, conversei com meu pai, expliquei, pai, eu quero trabalhar na rádio. E o pai falou assim, ai filha, nunca vi um radialista bem sucedido, acho que o rádio não é o banco não, o banco é uma carreira e tal. Ele ficou preocupado comigo. Naquela época era muito bom trabalhar em banco, né? Nesse sentido de carreira, de dinheiro. Isso. Mas enfim, eu sei que mas pai... Que programa tu foi fazer na rádio? Era porque, como a FM, não é bem um programa, tem assim, 4 horas ao vivo, você fala, né? Tu chamava as músicas? Isso, né? Então, tipo, era, né, 99 FM, a melhor do seu rádio, boa tarde, né? Você tá aqui, né? Fica comigo, eu te faço companhia até as 18 horas e você vai comigo e daqui a pouquinho, às 17 horas, tem as mais votadas. Então você pode ligar pra cá, 3367-0199, escolhe a música que você mais gosta e a mais votada vai tocar às 19 horas antes da Voz do Brasil. Aí as pessoas preparavam o gravador pra gravar a música. Já fiz muito disso. E aí tinham as 10 mais votadas. Vamos lá pra playlist das 10 mais votadas? Aí a pessoa, né, daí... A ansiedade era saber qual era primeiro. Isso. Mas tu fez alguma coisa de propaganda? Achei que tu ia dizer que eu fiz Xuxa e botei a música que eu gostava. Não, mas às vezes a mais votada não era a que eu gostava. E eu ficava frustrada com isso. Mas enfim. Tá, e propaganda? Ele quer que eu fale daquela Sim, propaganda. daquela propaganda. Então, eu vou falar pra vocês. Aqui tienes um paninho, se quieres. Obrigada, porque eu sou muito emotiva, daí começo a suar. Mas assim, o que acontece? Nós tínhamos aqui um empreendimento hoteleiro que se permanece por pouco tempo, às vezes, depende muito da pessoa, né? Tu não tem que dormir lá, tu pode só ir lá e depois ir embora. Se alguém sabe do que eu tô falando. Sim. Vamos repetir, um empreendimento hoteleiro. Sim, não se entende. Que a pessoa não precisa dormir. Não, né? ao contrário. Só vai lá e fica um pouco e vai embora, né? Tá. Certo. Então, Conteúdo adulto, todo mundo entende. Aí eu fazia propaganda do Motéis Vis-a-Vis. Sim. Troque de ambiente, não de companhia. Cara, nós passamos ontem lá na frente e falamos sobre isso. Eu sabia que nesse local fica mais um merchan aí, né? Sabe quem fez o projeto, aquele vis-a-vis que tem ali? Que é um barco, é um navio. Aham. Foi você? Não, eu trabalhava com ele. O Ney Kivati. Exatamente. Sim. Com ele nos amigos. Inclusive até eu Vou conheço. pedir para te repetir, né? Porque é muito legal isso aqui. Motéis Vis-a-Vis. Troque de ambiente, não de companhia. Muito bom. Gente, assim é que eu penso que a arte, vamos dizer assim, ela se constrói. Não com esse olhar, vamos dizer assim, pejorativo, né? Mas sim de uma coisa bonita, sensual, mas sem ser vulgar, né? Coisas que se coloca dentro da arte e que não tem esse lugar de sacanagem, vamos dizer assim, de pejorativo, né? Achei bonito como você fez. Nossa, é maravilhoso. Então, por conta disso, fale. E eu queria falar, tem um revés também. Então. Porque da mesma forma que você pode qualificar essa coisa como pejorativa, o que acontece é que as pessoas colocam tudo que tem atrás do rótulo de cultura no pedestal, fora de alcance. É o contrário. exato. É o contrário. A gente precisa entender que o conceito de cultura está imbricado na nossa vida, a nossa abarcativo. vida está permeada de cultura em todos os cantos. Claro. É só questão de reconhecer. E eu vou até dar um exemplo dessa questão. Hoje mesmo eu falava com a minha filha, né, tem a minha netinha agora com 6 meses, e ela tava com... Vovó Cissa. Vovó Cissa, ela ainda não fala, mas eu falo tanto pra ela, vovó, Alice, a vovó tá aqui. E aí, assim, ela tá cheia de brotoejas, né, porque esse calor, né, que tem dado um calor. Aí, o que aconteceu? Eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos passar maisena.
Maisena, amido de milho. Antiguamente se passava. Mais um merchan. Mais um merchan. Aí eu realmente fiz, passar a maisena e tal, e a minha filha... Isso é coisa antiga. E eu disse assim, filha, essas coisas eu gosto de passar pra ti, eu falei, porque foram coisas que me ajudaram quando você era bebê. Sim. Porque se tudo tu vai comprar remédio, eu vou comprar um remédio pra bordoeja de calor, não, né? Maisena vai curar, ou tem que ser o talco. O talco, nem sei se ainda tem talco. Tem. Se usa talco, eu não sei. Nunca mais vi, mas... E a maisena tem... Quem não tem maisena em casa? Então, é uma coisa popular. É uma informação popular, é um dado cultural, é acessível e passa de pessoa para pessoa, então é cultura. Né? Eu usei até com a minha mãe quando ela estava acamada. Isso, exatamente. Usei mesmo. Exatamente, a maisena é perfeita para qualquer situação. E então, isso é cultura popular também, e é cultura porque faz um saber ser transmitido de geração para geração. Atenção. Pronto, mais um quadro. Temos mais um quadro que é palavra-clave. Toda melodia tem sua clave, toda ideia sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra-clave com o nosso comandante César. Sim, você escreveu 2 palavras. 2 palavras. Sim. E nós te vamos perguntar... Todas essas? Não. As tuas. Tá. O porquê. Porquê. Sim. Por que eu escrevi 2 palavras? Muito bem. Bem, eu escrevi a palavra cultura, né? Porque realmente eu vinha falar com pessoas que se envolvem com a área da cultura, que seja música, principalmente, né? Vocês são todos musicistas, professores ou não, mas o Daniel é até mais que isso, né? Bom, todos vocês são, sim, né? Cada um tem mais habilidades. Coral, artista visual, escreve, é poeta. Já é professora. Então, estudo piano, estudo canto. Violão. Então, assim, gente, eu pensei, vou falar uma palavra que veio aqui na minha mente hoje foi cultura. E claro, a gente vai defender a cultura enquanto a gente puder, para que ela seja mais acessível a todas as pessoas, porque eu gostaria que a escola tivesse lotada de crianças, de pessoas aprendendo e tudo mais. Então, cultura é o que tem movido o meu trabalho e a minha dedicação, a minha energia, né? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente da cultura na nossa região, na nossa cidade. Tem muita coisa, gente, que ela fez. Se a gente ficasse aqui falando, esse podcast iria ficar assim umas 5 horas. Mas eu posso falar uma delas, né? Faça. O Farol Literário. O Farol Literário. Então, o Farol Literário foi um projeto que a gente conseguiu agora, faz algum tempo, aprovar. Né? Nós aprovamos ele em unanimidade na casa, lá pelos outros vereadores também, onde nós propusemos que Balneário Camboriú, na biblioteca, tenha uma prateleira somente com autores locais. Muito interessante. Pessoas locais, assim, eu moro em Balneário Camboriú, sou cidadão de Balneário, sou escritor, tem um livro meu lá. Até porque quando as crianças ou as pessoas visitarem a biblioteca, elas podem se interessar naquela, e ela está diferenciada até no seu layout lá, é lindo, ficou linda a prateleira. Farol dentro da biblioteca, né, gente? Sim. Um espaço específico para os autores. Farol Literário. Eu amo ir na biblioteca de Que bom saber isso, não sabia. Amo, adoro. Está lá. E quem for escritor que ainda não está com seu livro lá, pode, por favor, entrar em contato com a coordenação da biblioteca, porque os livros podem ser adquiridos estamos com um projeto pela lei. Vai sair. Isso, pela lei tem que ser adquirido pela biblioteca o livro. Legal. Muito bom. Então, assim, a gente está bem feliz com essa possibilidade que a gente conseguiu realizar. E já no dia que nós abrimos ali, que foi feita a inauguração, tinham vários escritores. Que bom. Muito orgulhosos de ver o seu livro numa bela prateleira. Sim. Eu até peço desculpas aqui, Cissa, porque assim, muitas vezes a gente não pode participar dos eventos que são proporcionados aí por vocês e tudo mais, porque a gente tem os ensaios dos corais. Sim. E normalmente quartas-feiras à noite, quintas-feiras, sextas-feiras. Coincidiu, né? E coincidiu. Então, sim. Assim, e aí o coral para nós é uma coisa... É um carinho, é uma coisa... Não, é mais que se não ensaias, não sai. A gente não canta. E a outra palavra? A outra palavra eu coloquei violência. Né? Porque quando falamos em violência, as pessoas às vezes só remetem a coisas físicas, né? Violência física. Mas existem vários tipos de violência. Né? O racismo,
Né? A questão né, também da LGBTfobia, ou mesmo o machismo, né? A mulher assim, tratada de uma forma como se fosse um objeto, né? E não um ser pensante. E depois vai para as outras violências contra a criança, né? Através de uma educação falha ou uma negligência também um tipo de violência. Os idosos também, né? Você negligenciar um idoso é uma violência. Então, a violência é algo que eu botei como algo muito ruim e que acontece o tempo todo, infelizmente, na sociedade, e que nós temos que estar atentos para que tanto nós não a façamos, né? Sim. Nós não sejamos violentos de maneira nenhuma, em momento algum, sob nenhuma hipótese, né? E que a gente consiga combatê-la. Eu acho super interessante esse teu ponto de vista, porque é o seguinte, eu tenho aqui para mim que quando tudo aquilo que a gente chama de violência é a manifestação que sai do padrão. Quando a coisa chega num crime, chega numa coisa realmente assim, mas a gente não tem as veladas. A gente não foca no que aconteceu antes para desembocar naquele comportamento. Aquele comportamento é a ponta do iceberg, é o ápice, entendeu? E agora tem todo um conjunto de fatores que desembocou naquilo. E aí é que a gente não foca nisso. Né? Se lhe poderia chamar pré-violência, né? Exatamente. Uma coisa que chega. Inclusive a violência contra si mesmo. Porque às vezes a pessoa que não aceita a si mesmo, que não se ama, que não se respeita, que não se dá o respeito, que se deprecia, que permite com que pessoas façam violência contra elas ou né, que sejam agressivas com ela e ela tolera aquilo de forma recorrente, vai diminuindo a sua vida e a sua forma de se reconhecer, também é violência. Então a violência tem que ser a consciência para que a gente combata a violência em todas as... Duas palavras bem interessantes, dois temas maravilhosos. Opa. Assim, obrigado. Cambiou? Vamos lá. Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? A mim me gusta a flauta. Então, a gente tem um quadro que é o quadro final. Infelizmente, a gente teria muitos assuntos para abordar, Cissa, porque assim, eu fiquei com vários engatados aqui, mas não vai faltar oportunidade porque nós vamos te chamar aí de novo. A parte 2. A gente tem um quadro que é a agenda cultural, então as notas de cultura, os ritmos da cidade, tudo isso com a doce voz de Karina, da agenda cultural. Então tá, antes de irmos para a agenda cultural, então eu só peço para que quem nos assiste, que curta, comente, compartilhe, que nos comente também o que mais tem gostado aqui nos quadros, que nos dê sugestões, que nós vamos gostar muito de saber. E agora sim é um momento então para que você divulgue as suas mídias sociais, que fale um pouquinho quais são os próximos projetos, o que tem agendado agora em termos de evento para a cidade. Então é o teu momento de divulgar um pouquinho essa parte com as datas e etc. Exato. Bem, bom, eu vou divulgar o meu Instagram, que ali tem também o Linktree, que a gente chama, que daí leva para todos os outros canais, né? O WhatsApp, inclusive, daí tá lá. O meu arroba do Instagram é @vereadora Cissa Muller. O meu Cissa, ele é escrito com C-I-C-cedilha-A. Então ele fica Cica Muller. Né? Lembra do elefante, o extrato do elefante? Mais um merchan. Mais um merchan. Então, vereadora Cica Miller. Sobre as agendas aí para o final de ano, a gente está nesse grande momento aqui, que nós fizemos o lançamento de Natal. Temos várias apresentações, como são muitas datas, eu não vou entrar em detalhe da data em si, mas seguindo no meu Instagram vai ter informações ali, né, das apresentações musicais e de tudo que está acontecendo. E eu fico gratíssima pela oportunidade de ter estado aqui com vocês, né? E espero realmente poder voltar. Nós que agradecemos, foi muito legal todo o material que você trouxe, o trabalho que você faz no teu gabinete é maravilhoso. E a gente aqui teve que trabalhar bem para retribuir o calor com que a gente é recebido no teu gabinete. É uma coisa especial, verdade. É uma coisa assim digna de nota, a gente não pode deixar de mencionar isso. Muito obrigada, muito obrigada. Está aberto para todos, o gabinete é aberto.
Yo voy a pedir especialmente para ti, con tu voz aterciopelada de seda, que nos des una despedida hablando de cultura en harmonia. Ótimo. Cultura em Harmonia. Na verdade, o Cultura em Harmonia, que é o podcast em si, né? Vocês querem que eu faça uma vinheta? Sí, por favor, para que lo guardes para nós. Você que ainda não conhecia, agora já sabe. Cultura em Harmonia. Muito bom. É poetisa. Muito bom. Obrigado, Karina. Primeiro dá uma rima. Olha aí, sem chat GPT, tá? Olha aí. Verdade. Fiquem à vontade para suas palavras finais. Muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo trabalho, parabéns por tanta coisa boa que tem trazido para Balneário Camboriú. Nós ficamos muito satisfeitos com a tua visita e espero que possas vir mais vezes aqui. Eu que agradeço, Karina. Parabéns pelo teu trabalho também, por ser essa luz aqui, né? E ser uma representante das mulheres aqui, né? No Clube do Bolinha, não é? Muito bem. Muita honra. Nossa. Exato. Nós temos uma amiga que também vem, que é a Bruna, que é a presença rara de Bruna, de vez em quando ela vem também. Ela aparece. Ela aparece aqui no nosso podcast. Bom, eu vou encerrar esse podcast com um texto que eu fiz. Você não tem palavras finais? No, yo solo le pedí Só para pediu para ela fazer hacer la viñeta para nós e agradecerle, Quer por falar mais supuesto. alguma coisa? Fica à vontade. Eu que agradeço a você, César, Não, por favor. pela sua gentileza e elegância. Obrigado. É um gentleman mesmo. Ele é. Encerramos esse episódio com muita gratidão à vereadora Cissa Miller e ao seu gabinete, que nos recebe com tanto carinho e com reconhecido também carinhosamente como Gabinete da Cultura da Câmara dos Vereadores. Sua presença é um farol que ilumina a defesa dos patrimônios culturais, o fomento à arte, a valorização da criação em todas as suas formas. Com sensibilidade e coragem, Cissa ergue a voz em nome das mulheres na luta contra o feminicídio, pela dignidade da dona de casa, pela criança, pela inclusão e pelas pautas da arte e da cultura nas possibilidades que moldam a comunidade. Sua trajetória inspira e reafirma que a política também pode ser espaço de afeto, de acolhimento, de arte e, acima de tudo, de transformação. Como disse Frida Kahlo, pés, para que os quero, se tenho asas para voar? Uau. E é com essas asas que seguimos, acreditando na arte, na liberdade e na força de quem transforma o mundo com sensibilidade e coragem. E assim terminamos mais um episódio do Cultura em Harmonia, onde a arte encontra a vida e a vida se torna arte. Até o próximo episódio. Saúde a todos. Muito obrigado. Valeu, Cissa. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigada.